Estamos aqui mais uma vez para ver Josué, agora vendo o capítulo 5. A gente já viu o chamado de Josué, as promessas de Deus para a vida dele. A gente viu que Deus mostrou para o povo que Josué é o homem que Deus chamou para ser o líder de Israel. E que Deus vai usar a vida dele. E a gente viu que ele atravessou o Rio Jordão, que foi confirmação desse chamado de Deus na vida de Josué e também da certeza que Deus vai ser fiel, porque ele começou a obra. Então, agora eles entraram na Terra Prometida, e eles já estão dentro da Terra Prometida, só que eles nunca foram para a batalha ainda. A primeira batalha só acontece em capítulo 6, mas agora eles estão num lugar de perigo. É normal, né? Mas eles estão num lugar de perigo que eles atravessaram o rio, eles chegaram no outro lado do rio e agora o rio voltou, né? Correr normal, a água está correndo, é o tempo da colheita, então a água está bem lá em cima, não tem como mais sair da Terra Prometida, teria que ter um milagre para poder sair da Terra Prometida e eles estão dentro da terra, mas ainda tem Jericó, a cidade forte, com muros fortes, uma cidade bem perigosa para eles. E essa é a cidade para frente deles. Então, para ir para frente, vai ter que ir para a batalha. Mas também não dá para voltar para trás porque tem um rio. E eles estão nesse lugar de perigo. Um lugar com todas as famílias, todas as pessoas dentro da terra e num lugar perigoso, com certeza estão com medo. E agora o que Deus vai pedir para eles fazer é muito louco. Mas não é louco no sentido de... é louco. Mas é louco pra gente, né? É louco pra gente porque como a gente pensa, na nossa mente não faz sentido. E eu gosto muito desse capítulo porque esse capítulo mostra pra gente que Deus pensa diferente. Deus não pensa da mesma forma que a gente pensa. Nós temos pensamentos, a gente faz nossos planos, nós fazemos um plano de como fazer as coisas e no começo vai ser assim, depois a gente vai para lá, a gente vai receber a vitória. Lembra que Raabe tinha falado que todo Jericó estava com medo, agora o povo de Israel atravessou o rio, eles sabem que Deus está com eles estão com essa empolgação para fazer a obra de Deus, porque eles acabaram de ver a fidelidade de Deus, o poder de Deus por eles, e nesse momento que o inimigo está com medo e Israel está pensando que Deus está pronto para fazer algo grande, é o momento que pra gente, na nossa mente, pelo menos para mim, faria sentido ir para a batalha contra o inimigo, porque o inimigo está com medo, eu estou com empolgação para ir para a batalha, porque eu sei que Deus está comigo, então parece ser o momento certo para ir para a batalha, só que Deus pensa diferente. Deus não faz as coisas da forma que a gente faz. E por causa disso, nós precisamos aprender a olhar para o tempo de Deus e os caminhos de Deus, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Eu preciso entender isso. O que eu faria na minha sabedoria, o que eu faria com meus planos é diferente do que aquilo que Deus vai fazer. E nós precisamos saber que Deus sabe melhor. E muitas vezes o que Deus faz não faz sentido para mim. Mas tudo bem, Deus é Deus e eu preciso confiar. Então esse capítulo vai nos ajudar a ver essa realidade e a certeza de que Deus está com a gente mesmo quando Ele pede para a gente fazer coisas que não faz sentido para a gente. Então é isso que a gente vai ver. Vamos lá, Josué capítulo 5, versículo 1, e ele começa assim: todos os reis amorreus que habitavam
a oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Então a gente viu Raabe, o que ela falou, que durante 40 anos eles ficaram sabendo do que Deus tinha feito com Israel para atravessar o Mar Vermelho, como eles saíram do Egito, como Deus estava com eles, e eles ficaram com medo. Agora eles eles atravessaram o Rio Jordão em terra seca. Todo mundo ficou sabendo dessa história também. Então, da mesma forma que aconteceu lá com Moisés, agora aconteceu a mesma coisa aqui com Josué. O que a gente precisa entender é que o autor aqui, ele está querendo mostrar para a gente que se fosse para fazer um plano de batalha, um plano de guerra aqui para ir para a batalha contra o inimigo, agora seria o momento. Agora seria o momento para atacar. Seria o momento para ir contra eles, porque agora eles estão com o ânimo para lutar e o inimigo está com medo. O inimigo, ele fala que eles perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Eles perderam a coragem. Se você vai para a batalha e você tem toda a coragem, o inimigo já perdeu toda a coragem, é muito mais fácil ter a vitória, né? Porque você não tem coragem para lutar. Seria o momento, mas Deus pensa diferente. Deus não faz como a gente faz. Deus é completamente diferente. Olha o que Deus faz. Então a gente viu que é o momento certo na nossa mente, não na mente de Deus, mas na nossa mente. E olha aqui versículo 2. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. O quê? O que Deus faz aqui é muito louco. Deus tem toda a oportunidade, se Ele quer fazer um plano bom, né? Bom na nossa mente, na nossa capacidade de entender, seria ir contra o inimigo. Mas aqui Deus fala: eu quero outra coisa. Antes de ir para a batalha, antes de ter a vitória, antes de receber a terra, antes de fazer qualquer outra coisa, existe algo que vocês precisam fazer. Vocês precisam voltar para o espiritual. Antes de receber vitória, antes de receber as promessas, antes de fazer coisas grandes, antes de mostrar que vocês são capazes de fazer alguma coisa, primeiro você tem que voltar para Deus, voltar para o espiritual, voltar para o compromisso e devoção e voltar para o espiritual primeiro. É isso que Deus está pedindo para eles. Não faz sentido pensando num plano bom de batalha, mas é necessário para acontecer as coisas da vontade de Deus, para voltar para Ele primeiro, que é sempre nossa necessidade, né? Em Isaías, eu gosto muito desses versículos porque eu fico encorajado. Isaías 55. Isaías 55, versículos 8 e 9. E Isaías fala assim, ou na verdade é Deus, Isaías está dando a palavra de Deus que vem de Deus, e essa é da perspectiva de Deus. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus aqui fala para Isaías que ele precisa declarar para as pessoas, porque o povo está tendo dificuldade de confiar nos processos de Deus, no plano de Deus, como a gente também, né? Eu tenho dificuldade de confiar no processo de Deus, no tempo de Deus. Isaías e o povo de Israel no tempo de Isaías tiveram o mesmo problema, e Josué provavelmente deve sentir igual. Mas o que Isaías fala? Deus fala através de Isaías.
você tem seus pensamentos assim. Aqui no natural, no que você pode ver, na situação, nas circunstâncias que vocês estão vendo. Seus pensamentos estão aqui. Mas os pensamentos do Senhor são lá em cima, porque Ele consegue ver todas as coisas, Ele tem todo o poder, Ele sabe o que está no coração do homem, Ele sabe o que está no nosso coração, o que tem que ser corrigido, Ele sabe os processos que nós precisamos para poder viver tudo que nós precisamos viver e experimentar o poder de Deus, o cuidado de Deus, e ver que é Deus que faz. Então Deus tem uma forma de fazer as coisas que vai completamente contra toda estratégia que a gente faria, contra tudo que o mundo pode pensar, mas Deus sabe o que é bom e Ele vai fazer algo contra aquilo que a gente pensa que é bom. Pensa sobre a situação. Lembra que a gente falou sobre a situação que eles estão. Eles entraram na terra. O rio fechou, o rio voltou a correr normal, então não tem como voltar para trás. Jericó está na frente, tem outras cidades em volta, são inimigos de Israel, eles aqui sabem que são inimigos de Israel, eles sabem que Israel vai entrar para tentar conquistar essa terra. Então, eles estão num lugar de perigo, e nesse momento de perigo, nesse momento de estar à frente do inimigo, Deus pediu uma coisa que vai ser muito difícil. Circuncisão não é uma coisa fácil, não é uma coisa que alguém gostaria de fazer antes de ir para a batalha. É uma coisa que vai doer, é uma coisa que vai fazer ficar uns dias sem fazer nada. Vai precisar um tempo de descanso, um tempo para ficar bem. Vamos olhar em Gênesis 34. Tem uma história em Gênesis 34 que não é uma história legal. Na verdade é uma história muito triste, mas eu acho que é interessante ver o que acontece, porque para a gente entender nossa história um pouco melhor. Em Gênesis 34 tem uma história triste sobre a filha de Jacó, Diná, e aconteceu alguma coisa. Tem uma história toda que o rei, o filho, o príncipe, não sei, dessa outra cidade, o filho do governador da região fez alguma coisa contra Diná. Eles não sabem se ele gostou dela, mas se foi estupro, foi outra coisa, mas fez algo contra ela e eles ficam sabendo. E dois dos filhos de Jacó não querem aceitar isso e eles vão contra essas outras pessoas dessa cidade. Em versículo 20, antes disso, só para lembrar o que acontece, ele fala: tá bom, vocês podem casar, porque ele pediu, esse filho do governador pediu para casar com Diná, e ele fala: tudo bem, você pode casar com ela, mas antes de casar com ela, vocês precisam ser circuncidados, porque circuncisão faz parte da nossa cultura, nossas filhas não podem casar com ninguém que não foi circuncidado, então você precisa fazer circuncisão antes de poder casar com ela. Eles concordaram, que é incrível, não sei como ele deve gostar muito dessa mulher, né, para fazer circuncisão, mas eles concordaram. Toda essa região toda essa cidade vai fazer circuncisão, e depois de fazer circuncisão, olha o que acontece, porque os irmãos dessa menina de Diná estão com raiva ainda. E versículo 25: 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, isso da circuncisão, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens.
mataram ao fio da espada Hamor, seu filho Siquém, tiraram de nada a casa de Siquém e partiram. Então aqui esses dois irmãos, Simeão e Levi, foram para a cidade, atacaram todos os homens, mataram todos 3 dias depois de fazer circuncisão. É interessante isso, eu queria mostrar essa história, porque é interessante ver que 3 dias depois de fazer circuncisão, 2 homens eram capazes de matar a cidade toda. Por que a gente tem que ver isso? Porque sabendo que circuncisão é uma coisa que faz ficar fora da batalha. Eles não vão poder lutar na batalha por causa da circuncisão que fizeram. Então, para fazer isso que Deus está pedindo deles, eles têm que ter muita fé, porque eles estão no lugar de perigo, eles estão com o inimigo na frente, eles não podem voltar para trás, não podem nem correr, e agora eles não fizeram a circuncisão no outro lado do rio, onde seria mais protegido, seria mais fácil, eles poderiam fazer circuncisão, esperar o tempo certo e depois entrar na terra prometida, mas Deus não fez assim. Deus falou, não, você vai entrar, você vai para o outro lado do rio e depois de chegar lá, você vai fazer circuncisão. Deus faz isso porque Ele quer receber a glória. Ele quer mostrar que é Ele que protege. Ele quer mostrar que você tem que depender de Deus e não dos seus planos, não das suas ideias. Em 1 Coríntios, capítulo 1, um outro versículo que me encoraja muito, porque esse versículo dá esperança para pessoas como eu. 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte, escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Deus quer receber a glória. Deus vai usar pessoas que sabem que não são nada. Ele vai usar pessoas que sabem que não têm a força. Ele vai nos colocar em situações para a gente ver que tem que ser Deus. E assim Ele pode receber a glória. Ele pode ser suficiente. Ele vai cuidar de nós. Ele vai fazer o impossível. Mas nós temos que depender dele. Uma coisa que Deus está sempre querendo nos ensinar é dependência. O que nós queremos é independência, né? Eu não quero depender de ninguém, mas Deus quer nos ensinar dependência, que a gente depende dele e sabe que é ele que tem que fazer. Lembra no primeiro milagre de fazer vinho na festa do casamento, em João 2? O que ele falou para as pessoas fazer, os servos lá na festa, era de pegar água, que não faz sentido. Por que pegar água quando falta vinho? Não faria sentido para eles. Por que eu vou fazer todo o trabalho para pegar água quando vinho é a necessidade? Deus quer receber a glória. Ele pede para a gente fazer coisas que não faz sentido. Deus usou um menino novo que não tinha experiência na guerra para ir contra um gigante, Golias. Ele usou Davi, esse menino, para vencer naquela batalha. Deus faz o impossível, mas nós temos que depender dele. Ele quer receber a glória. Ele faz coisas grandes, mas ele faz de um jeito que a gente vai ter que depender. A gente vai ter que olhar para ele. E às vezes a gente pensa, se eu faço um pouco mais, se eu sou um pouco melhor, se eu fico um pouco mais forte, eu vou conseguir fazer mais para Deus. Mas não é isso que ele quer. O que ele quer é dependência. Nós temos que olhar para Deus, saber que ele é Deus e deixar ele ser Deus em nossas vidas. E ele é sempre a resposta. Então, ao invés de fazer nossos planos, ao invés de fazer nossa estratégia, que nós podemos
depender do Senhor para todas as coisas, deixar Ele ser Deus em nossas vidas. Não só isso, desculpa, eu tô tão bem hoje, né? Mas ainda em capítulo 5 de Josué, versículo 2, ele fala: naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Ele está voltando para a circuncisão. Nesses 40 anos que eles ficaram no deserto, eles não fizeram circuncisão. Vai falar em versículo 4, ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto no caminho depois da saída do Egito não passaram pela circuncisão. Então eles não fizeram circuncisão nesse tempo no deserto. Eles não estavam obedecendo a lei de Moisés. Moisés tinha falado para eles que era para fazer circuncisão. Ele, na verdade, antes de Moisés, isso tinha sido parte, foi o que separou o povo, né, desde o tempo de Abraão. Então, sempre foi parte da aliança que Deus fez com eles, e eles precisam respeitar isso, eles precisam participar disso, porque é uma aliança, mas eles não querem fazer parte dessa aliança, fazendo a parte difícil para eles. A ideia de circuncisão para a gente é cortar a carne. Literalmente, para eles, né? A carne é a parte mais sensível. Mas ele fala sobre o espiritual atrás disso em Colossenses capítulo 2. Desculpa, eu estou tendo dificuldade de respirar hoje. Tá difícil. Colossenses capítulo 2. E versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós temos a circuncisão, que é estar livre da nossa carne, de parar de viver na carne, né? O batismo é o sinal disso, e que eu vou morrer para a minha vida antiga, entrando na água, né? E eu vou nascer de novo para uma vida nova em Cristo. Isso mostra o meu desejo de morrer para a carne e viver no Espírito, e parar de viver uma vida carnal. Romanos capítulo 2, ele também fala sobre isso. Em Romanos 2, 29, ele fala: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão o que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operado no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então ele fala aqui que circuncisão é algo que acontece no coração agora em Jesus. Então a gente não está fazendo circuncisão mais da forma que eles faziam, mas sim, nós somos separados para Deus, a gente morreu para a nossa vida antiga, a gente nasce de novo em Jesus, com vida espiritual, para servir Jesus, e nós temos que estar dedicados a isso. O problema aqui em Josué é que eles esqueceram essa aliança. Nós temos uma aliança com Deus, e da mesma forma que a gente usa uma aliança no dedo, quando você é casado, você casa, você usa a aliança como sinal da promessa.
né? Senão da aliança que você fez. A gente chama de aliança porque é um anel de aliança que fala que eu fiz uma promessa para uma mulher, para minha esposa, que eu vou continuar com ela, fiel a ela em todo momento da minha vida. E essa é a ideia da circuncisão, né? Eu preciso mostrar ser separado de todo mundo e separado para minha esposa, né? A circuncisão é a mesma coisa, eu sou separado do mundo e separado para Deus. E eu estou nessa aliança. Se você não quer ter essa sinão, o que você está falando para Deus, né? O casamento eu preciso abrir mão de algumas coisas e fazer outras coisas. No casamento eu vou viver diferente do que eu vivia antes do casamento. Agora eu preciso pensar em outra pessoa, não posso pensar só nos meus desejos, não posso pensar só no que eu quero fazer, mas preciso pensar na minha esposa. A minha esposa gosta de comida diferente de que eu gosto. Ela gosta de coisas estranhas. Eu gosto de coisas boas. Eu gosto de hambúrguer, eu gosto de pizza, eu gosto de coisas que não são muito boas. Ela gosta de comida saudável e eu tô aprendendo, mas tá difícil. Mas eu preciso parar de pensar só no que eu quero, preciso pensar nela. É a mesma coisa aqui, eu tô numa aliança com Deus, eu preciso parar de viver para mim mesmo e eu preciso viver para Deus, né? Para o Senhor o tempo todo. Em Filipenses capítulo 3, ele fala sobre as pessoas que fizeram parte da aliança, só que eles usaram da forma errada. Nem sei se eu quero entrar nisso, mas é bem interessante, então acho que vou falar. Filipenses capítulo 3, versículo 2, ele fala: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Então, Paulo aqui está falando sobre essas pessoas que não têm confiança em Cristo. Ele vai falar sobre a importância de focar em Cristo. Ele fala mais para frente, mas o que para mim era lucro passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Existe uma coisa importante: ganhar Cristo. Ter Cristo é a única coisa importante. O resto é perda. O resto não é importante. Então ele fala: cuidado com a falsa circuncisão. Essa palavra falsa circuncisão é a palavra, ele usa a palavra circuncisão, mas ao invés de usar cisão de cortar, e circun são duas palavras no original, né? Circun é em volta e cisão é cortar. Então é cortar em volta. Você pode imaginar a ideia de circuncisão, de cortar a carne em volta daquela parte. Desculpa entrar nisso, mas a palavra que Paulo usa quando ele fala falsa circuncisão é a palavra cisão, mas é a palavra, ao invés de cortar em volta, é a palavra cortar fora. Então, Paulo está falando assim: ao invés de cortar em volta, tirar a carne, você está cortando o relacionamento, você não tem mais relacionamento com Deus. Você não tem mais intimidade com Deus. E é bem forte essa imagem, mas o que Paulo está falando sobre a pessoa legalista que perdeu Jesus porque ele está tão focado nas coisas da lei, por causa das coisas de religião, que ele perdeu Jesus. E esse é o perigo para a gente quando nós estamos focados nas coisas da lei e não focados no espiritual. Nós temos que focar no espiritual. Se a gente não está focado no espiritual, a gente vai perder nossa intimidade com Deus. Vamos terminar aqui essa parte de 4 até 12.
de volta em Josué capítulo 5, né? Josué 5, de 4 até 12. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Já falamos sobre isso. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria terra onde manam leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem o produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram o fruto da terra de Canaã. Então aqui eles fizeram a circuncisão, eles voltaram para aquilo que foi esquecido no deserto. Eles fizeram em Egito, mas nesse tempo todo, 40 anos no deserto, a gente viu no último estudo como eles estavam reclamando, como eles não confiavam em Deus, como eles não faziam as coisas por fé, né? E aqui a gente pode ver a consequência disso. Eles não estavam obedecendo o que Deus tinha pedido para eles, não fizeram circuncisão esse tempo todo. E agora, finalmente, eles voltaram para a circuncisão, eles voltaram para aquilo que eles precisavam ter feito antes. E por causa disso, eles voltaram para o espiritual. E o que acontece? Eles pararam de comer as coisas, o maná que eles comiam, que não tinha sabor, que eles não gostavam de comer, era sempre lá, eles sempre tinham todos os dias, mas não era uma coisa boa, não era o que eles queriam comer, né? Eles reclamaram disso o tempo todo. É uma imagem da lei. A lei nos deu o que a gente precisava até chegar o tempo de Jesus, mas agora estamos no tempo da graça. Agora a gente pode comer do fruto do Espírito. A gente tem o Espírito de Deus em nós para produzir frutos, para comer da bondade do Senhor, e nós vivemos esse tempo das promessas de Deus disponível para nós. A gente não pode voltar para legalismo, porque a gente vai comer o maná no deserto sem produzir nada, sem comer do fruto do Senhor. Aqui, quando estamos nesse espiritual, obedecendo as coisas de Deus, separados para Deus, vivendo nessa nova aliança, vivendo o sinal, a imagem que a gente viu no batismo e na circuncisão, a gente vivendo isso espiritualmente, a gente vai produzir fruto, a gente vai viver as promessas de Deus, e a gente vai poder receber as coisas boas que Deus tem para nós. Mas quando estamos na religião, na lei, a gente não consegue viver tudo isso. A gente vai viver uma vida seca, uma vida frustrada, uma vida sem produzir os frutos do Espírito. Então, o que nós precisamos fazer é voltar para o espiritual, voltar para o compromisso com Deus, voltar para a aliança que a gente tem com Deus, voltar para a circuncisão espiritual, morrendo para a carne, vivendo no Espírito. E assim a gente pode viver as promessas de Deus.
e todos os planos de Deus para a nossa vida, né? Vamos ver essa última parte do capítulo aqui, para a gente terminar nosso estudo hoje. Versículo 13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade do comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é santo. E Josué as tirou. Então aqui Josué entrou na terra prometida, ele fez a circuncisão, ele obedece quando Deus fala as coisas boas, que ele vai ser exaltado diante dos israelitas, que eles vão atravessar o Rio Jordão, mas ele obedece também quando Deus pede as coisas difíceis para ele fazer circuncisão, para ele estar num lugar de perigo, quando não faz sentido para ele, ele obedece, e obedecendo, Deus vai estar com ele. É muito legal o que ele faz aqui. Josué está perto de Jericó, provavelmente pensando sobre essa batalha que ele vai ter, pensando que os homens aqui estão com dor, como que a gente vai ter essa vitória na batalha. A cidade é grande e forte, o que vai acontecer? Eu preciso de ajuda. E ele olhou para cima e ele viu uma pessoa com uma espada, e a pergunta de Josué: você é por nós ou contra nós? Ou por nossos inimigos? E eu gosto muito da resposta. Aqui é Jesus, né? A gente vai falar sobre isso, mas a resposta dele é não. Você é por nós ou por nossos inimigos? Não. Não, você entendeu tudo errado. Às vezes a gente pensa que Deus tem que estar com a gente ou contra, mas não é isso. Nós temos que estar do lado dele. Deus é Deus, Jesus, ele é o cabeça da igreja e ele não está do meu lado. Eu preciso estar do lado dele, eu preciso entender as coisas de Deus e fazer parte com ele, né? Muitas vezes a gente pensa que a gente tem que fazer tudo do nosso jeito, as coisas que nós queremos, e Deus tem que abençoar nossos planos. E Jesus está aqui falando: não, eu sou o comandante, eu sou quem manda, né? E você tem que me ouvir. E às vezes Deus tem que falar isso pra gente. Às vezes eu quero ser o Senhor e Ele tem que me servir. Eu vou orar falando para Deus tudo que Ele tem que fazer na minha vida. E Deus fala: não, eu sou o Senhor. Você pode pedir as coisas e você pode me seguir para ver o que eu quero fazer. E Josué entendeu que era Deus, né? Ele prostrou-se rosto em terra, um sinal de respeito, e ele agora, no momento que ele entendeu que ele é Deus, mudou completamente. Ele mostrou respeito, ele mostrou que ele não quer mandar. Josué, ele queria saber quem era, mas depois de saber quem era, agora ele não quer competir com Jesus. Ele não quer estar contra Deus. Ele quer obedecer. E ele mostrou respeito, mas não só isso. É uma coisa mostrar sinal de respeito, mas ele também perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Ele colocou que Deus é o Senhor, eu quero ouvir do Senhor. Ele mostrou que Josué é o servo, ele não manda, ele não tem as ideias, não está pedindo para Deus fazer tudo o que ele quer, mas ele está querendo ouvir de Deus. E eu sou o servo, Deus é o Senhor, e eu quero saber o que ele quer fazer. Eu estou pedindo para Deus falar comigo. Deus, fala o que é para fazer, porque eu não sei o que fazer. Preciso de ajuda. Aqui, agora, Josué entendeu que eu agora não posso mais ouvir de Moisés, como ele
ouvia de Moisés antes, né? Moisés falava e Josué fazia. Ele era servo que ouvia e obedecia. Agora Josué está na frente. Agora ele é o líder e ele precisa ter as respostas e ele precisa fazer alguma coisa. Mudou completamente o papel dele, né? Então agora todo mundo está olhando para ele para ter as respostas. Quando ele está falando com Deus, ele pode ter essa mesma atitude, mas ele não fez isso. Ele entendeu que as pessoas precisam de uma resposta, mas tem que ser a resposta de Deus. Então ele fala, ele é humilde, ele fala: qual é a mensagem do Senhor para o seu servo? Eu sou o servo e eu preciso saber sua direção para a minha vida. O que é que o Senhor quer fazer? Eu quero ser o servo, eu quero ouvir, eu quero buscar o seu reino, eu quero ouvir o que o Senhor quer fazer. Então, a resposta do comandante de Jesus aqui, ele fala: tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar onde você está é santo. Lembra que isso também aconteceu com Moisés. Moisés falou com aquela, esqueci a palavra, que estava em chamas, né? Mas naquela época ele tirou as sandálias porque era um lugar santo. Da mesma forma, e Josué está tendo o seu relacionamento com Deus. É legal isso porque Moisés teve seu tempo, agora Josué tem sua própria história com Deus. Josué está vivendo coisas parecidas com as coisas que Moisés viveu, mas ele tem sua própria história com Deus. Ele tem intimidade com Deus. Eu não estou vivendo a história do meu pastor, não estou vivendo a história de outra pessoa, de um livro que eu li, não estou vivendo algo que alguém falou, uma história que eu li na Bíblia. Tudo isso é legal. Em Hebreus, capítulo 12, ele vai falar que nós temos pessoas para nos ajudar, mas olha isso, Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, muito bom isso. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumidor da nossa fé. Eu tenho essa grande nuvem de testemunhas que estão mostrando que eles já fizeram, que eles confiaram no Senhor e Deus foi fiel, que Deus é por nós, que Deus nos ama, que Deus tem poder, que Ele é digno de confiança. Eu tenho pessoas declarando isso na minha vida. Eu tenho a palavra de Deus cheia de histórias que falam isso. Eu tenho pessoas que eu amo, que viveram isso antes de mim. Eu tenho pessoas que eu posso olhar para a sua vida e ver que isso aconteceu. Eu posso ler histórias, eu posso ler livros, eu posso falar com pessoas. Mas ele fala que você tem todas essas pessoas, mas você tem que correr com perseverança a corrida que é para você, né? Ele fala a corrida que nós é a proposta, sua corrida. Você tem que correr sua corrida. E ele fala com os fitos em Jesus, autor e consumidor da nossa fé. Nós temos que olhar para Jesus. Jesus vai ter uma história para mim. Eu posso aprender com esses outros, mas eu tenho que ter minha história com Jesus. E Josué teve sua história com Jesus. Ele viu a presença de Deus, ele recebeu as promessas de Deus e ele está recebendo ainda, porque ele está vivendo com intimidade. Então, esse capítulo 5 de Josué, o ponto principal é que eles voltaram a ter intimidade com Deus. O povo fez a circuncisão, que para a gente mostra intimidade com Deus. A gente está cortando a carne, a gente está parando de viver uma vida de pecado e a gente está vivendo para o Senhor, tirando a carne e vivendo para Deus, vivendo em intimidade com Deus, não em legalismo, não uma vida religiosa, mas vivendo para o Senhor com intimidade. E aqui no final também a gente vê Josué tendo intimidade com Deus, estando na presença de Jesus. Antes de ir para a batalha, ele está na presença de Deus, ouvindo, recebendo, humilde, com o coração de servo para receber o que o Senhor tem. Então, é isso que nós queremos aprender aqui em
João capítulo 5. Intimidade com Deus, a dependência do Senhor, e não fazendo nossos planos, mas deixando os planos de Deus acontecer em nossas vidas. Então é isso, Josué capítulo 5. E na próxima vez a gente vai voltar a ver algumas coisas do final de 5 de novo, para começar capítulo 6, mas mais um capítulo legal, a primeira batalha, que a gente vai ver no próximo estudo. Então é isso, Deus abençoe vocês e até o próximo capítulo.